tô bravo com o Tite. Estamos todos, né? Estamos todos bravos com o Tite, mas eu acho que também ele tem parte da culpa considerável, mas eu acho que a galera exagerou. Principalmente quem não entende tanto de futebol, exagerou. E outros que entendem muito de futebol, acho que fica mais fácil concentrar todos os xingamentos e críticas no Tite, porque ele tá saindo, né? Então fica mais fácil você focar tudo no Tite e fingir que os jogadores não têm culpa, quando na realidade tem sim. Inclusive, vale ressaltar, é importante que todos vocês saibam, que não é o treinador que define sozinho quem bate pênalti, tá? Não é. Quando você vai pra disputa de pênalti, quem mais decide quem vai bater são os próprios jogadores, que se colocam a dizer se vão bater ou não. Tanto que tem um episódio muito famoso, se eu não me engano foi na Euro, que o Cristiano Ronaldo vira pra um batedor, que eu agora não lembro quem foi, e que ele fala pra ele, anda bater, que o cara tava com medo de bater o pênalti, porque tinha perdido um pênalti em uma outra eliminatória, e o Cristiano Ronaldo chega pra ele e fala, anda bater, anda, se perder, ele fala, se perdermos, em Portugal não é tão palavrão. E ele fala, anda bater, tu bates bem, anda bater. Então, quem define ali não é só o treinador, é o jogador. A ordem das cobranças também tem muito dedo e decisão e participação dos jogadores. Então, quando vocês falam assim, foi o Tite que decidiu que o Rodrigo ia bater o primeiro e o Neymar ia bater o último. Isso não é verdade. O Neymar sempre bate o último pênalti por uma escolha dele. É uma questão do Neymar, não é uma questão do Tite. O Neymar vai ser o último a bater se tiver cobrança de pênalti do PSG. Se ele for pra outro clube, ele também vai ser sempre o último a bater. É uma coisa que ele gosta de ser o último a bater. E outra coisa ainda também importante, na hora que chega no quarto pênalti, que o Marquinhos vai pra bola, o Neymar poderia ter decidido bater aquele pênalti. Porque a regra do futebol mudou e agora, se o jogador quiser, ele não precisa seguir a ordem que foi passada. Se chegar ali na hora, os jogadores estão todos abraçados, o Neymar poderia ter puxado a responsa. Não tô falando que a culpa é dele, não. Eu só tô falando que é muito fácil a gente ficar gritando que a culpa é do Tite, quando o Neymar também poderia ter escolhido bater o quarto pênalti, falado com o Marquinhos, falado, deixa eu bater esse. É muito fácil a gente meter a culpa no Tite. Ele tem culpa sim, ele fez merda sim, ele não parecia ter pulso com essa seleção. A maior crítica que eu tenho é essa, a falta de pulso do Tite. Porque olha só que bizarro, 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Brasil tá ganhando de 1-0, e você vê o Tite acenando pros jogadores não subirem pro ataque. Você vê, a imagem tá lá clara. Ele falando, volta! Fazendo assim, ó, pros jogadores não subirem pro ataque. O que os jogadores fazem? Sobem pro ataque. 7. Falei isso várias vezes nas minhas redes sociais, do quanto que eu tô irritado com esse número 7. 7 jogadores disparam pro campo de ataque em função de uma bola disputada no meio campo que o Brasil recupera, consegue a posse de bola num ataque que era promissor de fato. E quem faz a maior cagada nesse lance é o Pedro. Sinto muito aos flamenguistas que vão ficar revoltados comigo, mas quem erra nesse lance é o Pedro. E isso aqui eu tô repetindo o que eu vi de grandes analistas de futebol que mostraram que foi o Pedro o que mais errou no lance. Porque na hora que o Brasil recupera aquela bola, a bola fica limpa no pé do Pedro, o Fred dispara, e ali a decisão dele de disparar eu até entendo, mas o zagueiro, que é o Guardiol, que é o melhor zagueiro da Copa, está na frente ainda do Fred quando o Pedro decide esticar a bola, que foi o grande erro do Pedro. O Pedro deveria ter segurado a bola por ali 1 segundo a 1 segundo e meio. Era o tempo pro Fred, que vinha em disparada, alinhar com o Guardiol, pra ele dar o passe no momento certo e o Fred chegar na frente do Guardiol. Ele dá o passe equivocado, muito rápido. E nisso o Guardiol chega com aquele carrinho, que alguns podem até argumentar que foi falta, pra mim foi na bola, podem argumentar que foi excesso de força, etc, pra mim foi na bola. Tira a bola do Fred e aí a gente sabe a consequência, né? Então o Pedro erra o passe por afobação, pra mim o Pedro não tinha que ter entrado nesse jogo, mais um erro do Tite na minha opinião. Enfim, dói muito lembrar, porque foi uma sequência de erros muito absurda, de jogadores que ou alguns não deveriam estar ali naquele momento, outros não deveriam ter saído, e no final a gente viu o que aconteceu. E aí no fim é isso, cara, é muito fácil a gente ficar gritando, é tudo culpa do Tite, é tudo culpa do Tite, é tudo culpa do Tite, porque ele saiu, então é mole a gente ficar gritando que é culpa dele. Aí a gente tira a culpa do Pedro que errou, a gente tira a culpa do Neymar que poderia ter batido o pênalti, ele poderia ter decidido bater o pênalti, poderia ter aberto o pênalti ou batido o quarto pênalti, a gente tira a culpa do Fred que decide dar a disparada, que pode ter alguma relação também, a gente tira a culpa dos jogadores lá na ponta esquerda que disparam 2 também, desnecessariamente, poderia ter subido só 1, a gente tira a culpa do Casemiro que absolutamente sem perna nenhuma decide ir pra frente também, não tem força pra voltar pra recuperar no lance. Então assim, por que isso tudo aconteceu principalmente pra mim? Falta de pulso do Tite. Se ele tava gritando pros jogadores não subirem, era pros jogadores não subirem. Por que os jogadores desobedecem técnico? Quando o técnico não tem pulso.
expulso. Quando o técnico não sabe se fazer obedecer. Pra mim é isso. Mas aí é uma opinião pessoal minha. Só pra concluir esse assunto, porque ele tá engasgado. Eu não falei sobre o Brasil, sobre a Copa, sobre a final e tudo mais. Sobre as quartas de final e tudo mais. Aí eu vou falar. Casimiro ali comete um erro muito grave. E de novo, gente, isso não é pessoal não, cara. Isso aqui eu tô falando do jogador. Tô falando como torcedor de um jogador, mano. Se o jogador ficar chateado com isso, esposa de jogador quiser me xingar e tudo mais, pô, vai pro inferno, pelo amor de Deus. Vocês são jogadores de futebol, vocês não aguentam crítica, ou a família não aguenta crítica, não deveria estar nesse esporte, né? O Casimiro não faz a falta. Ele até tenta segurar o Modric, mas de uma maneira muito fraca. Inclusive, quem dá o passe é o Casimiro, né? O lance pra Croácia, ele é muito cagão, cara. A Croácia dá uma cagada monstruosa, assim. Tem tanto e se o Pedro tivesse segurado a bola 1 segundo a mais pra dar o passe no momento certo pro Fred? E se o Fred não tivesse disparado pra receber essa bola porque o jogo tava ganho? E se o Casimiro não tivesse disparado pra frente também, tivesse perna pra voltar mais rápido, mais forte, mais sólido? E se o Danilo não tivesse ido pra frente também? Tantos e se? E se o Casimiro não tivesse tentado tirar a bola do Modric e passado a bola pro jogador da Croácia de maneira que ferrou o Alexandro, que não conseguiu voltar a tempo porque o passe saiu perfeito pro jogador da Croácia, do Casimiro? É tanto e se, mano. Tanto e se. E aí o Casimiro naquele lance ali, o que ele deveria ter feito? Uma voadora no cara. É tesoura mesmo. É eliminação de Copa do Mundo, mano. É expulso. Dane-se. Era pra ele ter chegado no... Obviamente não pra machucar. Quando a gente fala que tesoura ou voadora, é pra parar o lance, não pra machucar o atleta adversário. Faz aquela falta contundente que não dá chance do cara se livrar da falta. Ele só tenta segurar o Modric. O Modric tem 37 anos. É um jogador brilhante, extremamente experiente. Não vai conseguir se livrar de uma faltinha de segurar. Óbvio. Ali era lance pra carrinho, era lance pra falta, era lance pra expulsão. Ai, Jesus Cristo. É dose, cara. É dose.